No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que voltou a subir, então tinha caído ali para o patamar de 80 e poucos mil dólares, 86, 87, e voltou a subir, está em 91,2 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, com mais de 5% de valorização em dólar. Então é realmente um movimento bastante interessante, o Bitcoin aí está dando bastante motivo para falar sobre, né? Então, preço do Bitcoin em reais, 486 mil reais, e eu tenho várias informações importantes para trazer aqui nesse vídeo, então não vou me prolongar muito aqui neste início. E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, clique no hype e considere fazer parte da área de membros para acessar um conteúdo exclusivo aí e também apoiar o canal. Bom, então primeiro post aqui, o Felipe De Martini no x.com, ele menciona o seguinte, abre aspas, os ETFs de Bitcoin existem desde janeiro de 2024, mas os clientes da Vanguard não podiam comprar, e a partir de amanhã, né, no caso, já aconteceu, a segunda maior gestora do mundo finalmente vai liberar acesso. E são trilhões em demanda bloqueados, e o capital reprimido é muito maior do que parece. Eu joguei aqui no ChatGPT para a gente fazer uma análise, né? A última versão aqui do ChatGPT é uma inteligência artificial, versão 5.1, e vamos dar uma olhada aqui no significado disso. Bom, a Vanguard, então, é a segunda maior gestora do mundo. Se eu não me engano, a BlackRock é a primeira, né? É a maior gestora do mundo. São 7,7 trilhões de dólares sob gestão e mais de 50 milhões de clientes. E basicamente, né, com os ETFs de Bitcoin já existindo, mas com acesso bloqueado, então nenhum cliente da Vanguard pôde comprar aí ETFs de Bitcoin até agora, zero demanda institucional via uma das maiores portas de entrada do planeta, e um oceano inteiro de capital ficou completamente travado. E a partir de amanhã, eles finalmente vão liberar o botão de compra do ETF. Isso aconteceu e o preço subiu. Será que tem alguma relação? Enfim, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, e é muito difícil pensar em qual exatamente foi o fator que causou a valorização do Bitcoin. O mais fácil que a gente tem a dizer aqui é uma questão de oferta e demanda. Se tem mais gente comprando do que vendendo, o preço sobe, né? E isso não é um fluxo novo. É um fluxo reprimido. E existe uma diferença enorme entre capital novo entrando e capital travado por 11 meses sendo liberado de uma vez. Os clientes da Vanguard não são varejinhos, são fundos de pensão, aposentadorias, wealth management, carteiras automatizadas, ETFs baseados em índice, e é um dinheiro lento, pesado, previsível e gigantesco. É o tipo de fluxo que acaba mudando os ciclos. E por que isso é tão importante? Então, porque as três maiores gestoras do mundo, que são BlackRock em primeiro lugar, que já está comprando aí bastante, a Vanguard, que vai liberar agora, e a State Street, que já compra Bitcoin via IBIT, que se eu não me engano é o ETF da BlackRock. E diga-se de passagem, né, o ETF da BlackRock fez muito sucesso no mercado financeiro, pois foi o ETF mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. Então o IBIT, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock, está fazendo muito sucesso aí no mercado financeiro, e agora temos mais um grande player aí no mercado entrando forte. Ou seja, as três maiores máquinas de capital do mundo estão expostas ao Bitcoin simultaneamente. Isso nunca aconteceu antes. Estamos entrando em uma fase em que gestores que nunca quiseram Bitcoin, que disseram, né, que é risco demais aí, que estavam proibidos pela própria firma, agora serão pressionados pelos próprios clientes. Por que o fundo X tem Bitcoin e o seu não tem? É uma pergunta aí que vai surgir com cada vez mais frequência. E quando o capital reprimido destrava, o movimento é sempre violento. É bom lembrar aqui, em janeiro de 2024, com o destravamento dos ETFs e um fluxo absurdo. Em 2020, o destravamento de empresas públicas e um rally histórico. Em 2017, com o destravamento do varejo global e um bull market vertical. E agora é a vez da Vanguard com trilhões. Se só 1% aí do capital deles migra para ETFs de Bitcoin, entra 77 bilhões de dólares, o que exige compras equivalentes a em torno de 1 milhão de Bitcoin em ordem agregada, o que simplesmente não existe na oferta atual. Isso pressionaria o preço de forma explosiva. Então é realmente uma notícia muito interessante, e é curioso, né? É interessante realmente mostrar como os grandes players acabam aproveitando as ofertas, mesmo que seja por pouco tempo, e é aquela velha frase, né? O mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes.
Então a gente tem o post do Alan Schramm no x.com e ele diz o seguinte, abre aspas, Fidelity, BlackRock e agora até a Vanguard. As maiores gestoras do planeta estão entrando de cabeça no Bitcoin, não por moda, mas porque finalmente entenderam o risco sistêmico de ficar de fora. Pode espernear, torcer o nariz ou dizer que não queria que isso acontecesse, mas isso sempre esteve no roteiro e foi amplamente previsto por vários bitcoinheiros lendários, bitcoiners lendários, né? Com ou sem aprovação de ninguém, o Bitcoin cresceria até o ponto em que o sistema financeiro seria obrigado a se dobrar. E esse movimento, né, esse momento aparentemente chegou, né? Então não é trend, não é uma modinha, não é uma especulação barata, agora acaba sendo uma necessidade sistêmica, né? E o risco agora passa a ser não comprar Bitcoin e ficar de fora dele. É muito interessante essa mudança de paradigma e mudança de paradigma em um momento de correção do preço do Bitcoin, onde o preço do Bitcoin cai mais de 30%, né? No sistema financeiro tradicional aí, o legacy, ele não queria isso, ele foi obrigado a aceitar por anos. Então, gigantes disseram que Bitcoin é perigoso, Bitcoin não tem valor, Bitcoin não será adotado e Bitcoin não é para instituições. Mas enquanto falavam isso, o Bitcoin cresceu, resistiu a governos, resistiu a ataques, superou todas as crises, ganhou força orgânica, se tornou quase que inevitável, a ponto de que Fidelity entrou, BlackRock entrou, State Street entrou, Vanguard entrou, e quando até quem não queria é obrigado a participar, talvez você tenha vencido esse jogo. E isso sempre esteve no roteiro. Satoshi, Ralph Finney, Taleb, né, inicialmente, porque depois ele começou a falar mal de Bitcoin, inclusive, se eu não me engano, o Saifedean e outros aí grandes analistas, investidores, pessoas influentes no meio já falavam a mesma coisa, né? O Bitcoin cresceria até se tornar grande demais para ser ignorado e o sistema financeiro seria forçado a se dobrar. E o motivo é simples, o Bitcoin virou infraestrutura, não um ativo especulativo. E agora as gestoras estão percebendo que os seus clientes exigem Bitcoin, seus concorrentes aí estão comprando Bitcoin e se beneficiando disso, seus produtos ficam piores sem o Bitcoin, rentabilidade, por aí vai, seus fundos ficam ultrapassados sem Bitcoin, seus balanços ficam mais frágeis sem Bitcoin. E é uma corrida armamentista monetária, e quem fica de fora acaba morrendo lentamente, né? Então é interessante, grandes players estão entrando em meio a baixa, entrando em meio ao medo, mas se os fundamentos não mudam e o mercado está com medo, o preço caiu, se você gostava do Bitcoin a 126 mil dólares, você provavelmente vai gostar do Bitcoin a 86 mil dólares, não é mesmo? E nós estamos falando sobre grandes empresas, grandes gestoras, grandes investidores, baleias realmente, mas é muito interessante trazer esse fenômeno também para a questão pessoal, certo? Então Felipe De Martini aqui no x.com ele diz o seguinte, o seu salário mínimo em Bitcoin, né, na única moeda que realmente não é diluída pelo governo. Você acha que ficou mais pobre? Tem razão, você ficou 148 vezes mais pobre se você medir o salário mínimo brasileiro em Bitcoin. Isso aqui é realmente uma diluição brutal, né? E então, quanto do seu salário mínimo você compraria em Bitcoin se o Bitcoin fosse a moeda base? Quanto o real perdeu de poder de compra frente a um dinheiro que não pode ser impresso? E a resposta é, você ficou 148 vezes mais pobre, seu trabalho compra 148 vezes menos riqueza real do que há 10 anos. E não foi culpa sua, entre aspas, né? Talvez culpa sua de não ter estudado o problema, né? Mas é basicamente o sistema que tira dinheiro de você lentamente e você não percebe. E é por isso que eu mostro várias vezes aqui esses gráficos de perda de poder de compra ao longo do tempo, perda de poder de compra das moedas fiduciárias, do dólar, do real, do euro, a questão da dívida que vem aumentando e o Bitcoin que vem se valorizando, ativos reais de uma maneira geral vem se valorizando. A gente tem SP500, a gente tem ouro, a gente tem prata e por aí vai, né? O que esses gráficos mostram? Então, em 2015, um salário mínimo comprava quase que um Bitcoin inteiro. Em 2017, comprava 0,3 Bitcoin. Em 2021, comprava 0,01. Em
2025, né, agora compra menos de 0,005. Então, em 10 anos, o trabalhador brasileiro perdeu 99,32% do seu poder de compra, 148 vezes de empobrecimento real, o equivalente a exterminar gerações de progresso econômico. E a maioria nem percebeu. Por que isso? Porque o real foi diluído, o governo imprime, o dinheiro perde valor, seu trabalho não acompanha o custo de vida e a inflação não aparece na estatística oficial, certo? Ainda mais tem toda a questão de que inflação, né, a definição clássica de inflação seria a expansão da base monetária, que é muito maior do que índices como o CPI, o IPCA e assim por diante. O que aparece então quando comparado com um ativo que ninguém controla, né? O Bitcoin é só o espelho. E esse gráfico aí destrói 3 narrativas de uma vez, né? Primeira narrativa é que o salário aumentou nos últimos anos. Então, ele aumentou nominalmente, mas na prática você ficou mais pobre. Isso fica claro quando você vai no supermercado, vai abastecer o seu automóvel e percebe que tudo está ficando cada vez mais caro. A inflação está sob controle. Na verdade, ela não está. O real foi dizimado contra um ativo escasso como o Bitcoin, por exemplo. E também em relação à narrativa de que o Bitcoin é volátil demais. Sim, ele é volátil, mas a volatilidade quer dizer a vida a um ativo, né? E se o Bitcoin saiu do zero a mais de 1 trilhão de market cap, não tem como não ter uma certa volatilidade. É um ativo que está se valorizando muito. Ele mostrou quem realmente é estável, né, e quem não é no longo prazo. O gráfico revela então a verdade que o governo jamais te diria. O dinheiro estatal perde valor todos os anos, o seu salário não acompanha a inflação real, o trabalhador brasileiro está sendo corroído silenciosamente e só existe uma direção nisso. Quem guarda dinheiro no banco fica mais pobre e quem guarda em ativos escassos fica mais protegido, né? Então, se você tem dinheiro no colchão, na conta corrente, muito cuidado porque a inflação pode estar roubando aí o seu poder de compra de forma lenta e silenciosa e você pode inclusive não perceber. Bom, preço do Bitcoin então $91 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores, então vamos atualizar aqui as páginas, começando pelo Fear and Greed Index em 16, então ainda um certo medo no mercado. Mesmo depois dessa valorização aí no preço do Bitcoin, de quase 5% em dólar no dia de hoje, Micro Multiple 0,79, ainda um patamar muito interessante, e aqui o MVRV em 1,53, também patamar bastante interessante historicamente. Eu queria dar uma olhada também na MicroStrategy, que vem caindo bastante aí nos últimos meses. Então, se eu vou atualizar aqui o gráfico, vamos colocar em 5 anos, ainda é um ativo que se valorizou 452% em dólar. Vamos comparar aqui com o Bitcoin nos últimos 5 anos, 377% em dólar. Então, a MicroStrategy ainda se valorizou mais do que o Bitcoin nos últimos 5 anos, mas vem com uma desvalorização brutal, né? Uma queda de mais de 58% aí em dólar. Mas no dia se valorizou aí em torno de 5,78%, se recuperou aí com a valorização do Bitcoin. Será que se o Bitcoin disparar, a MicroStrategy vai voltar a desempenhar também quanto ela desempenhou nesse último ciclo aqui, com uma valorização brutal? Enfim, ficaremos de olho aí e será a cena dos próximos capítulos. Antes de fechar o vídeo aqui, vamos dar uma olhada na Polymarket, onde as pessoas estão apostando que ficará o preço do Bitcoin até o final de dezembro, até o final do mês, aí, até o final de 2025, e a maior parte das pessoas estão apostando ali num preço entre os $80 mil e $110 mil. Mais especificamente aqui, a maior parte das pessoas está apostando que o preço ficará acima de $95 mil, 75%, né? E 47%, quase metade, diz que o preço pode ficar acima de $100 mil. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, qual a expectativa de preço aí para o final do ano para o Bitcoin. Será que teremos um rally de alta no final do ano? Ou será que o preço vai andar de lado durante mais algum tempo? Vai ter uma correção ainda mais severa? Enfim, vamos ficar de olho. Até agora temos fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, o que é interessante aí numa perspectiva mais macro, né? No anual temos aí um fundo de $75 mil, ou seja, abaixo desse último fundo, então não ultrapassamos o fundo
passado, que é bastante interessante, né? Um certo suporte psicológico aí para o preço do Bitcoin. Bom, quero saber a percepção de vocês. Será que quando o preço passar de 100 mil dólares, não teremos um grande FOMO no mercado, ou seja, Fear of Missing Out, com o mercado comprando pesado, com medo aí de mais uma pernada de alta? Será que de fato o bull market já acabou ou será que estamos ainda começando? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também fazer parte da área de membros, com conteúdo exclusivo aí para vocês, e vocês ajudam também o canal a continuar com cada vez mais constância e qualidade para vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço e vejo vocês muito em breve. No próximo vídeo do canal, provavelmente amanhã. Grande abraço.